Olá, é muito bom estar com você aí do outro lado. Mais uma vez, com muita alegria, com um prazer muito grande, nós apresentamos mais um episódio do Pode Tudo, Tudo Pode. Esse podcast que já está ficando conhecido por tratar de coisas relevantes, coisas boas, coisas sérias, coisas agradáveis também, e por aí vai. E nós estamos contentes de você estar nos acompanhando. Se não acompanhou todos os nossos episódios, você pode se inscrever no canal, Pode Tudo e Tudo Pode, e aí você vai ver os episódios que nós já colocamos no ar. Episódios na parte de espiritualidade, já tivemos 6 ou 7 episódios, faltando apenas um que estamos devendo para você, e nas próximas semanas vamos editar e vamos publicar, sobre espiritualidade, com apóstolos, pastores, bispos, padre, e você vai ter uma experiência muito gratificante assistindo esses episódios. E agora, mais um episódio, e desta feita nós estamos na temporada de saúde e bem-estar. Coisa que interessa para você, interessa para mim, interessa para a nossa família. E com isso nós agradecemos a você desde já pela assistência. Queremos agradecer também ao patrocínio master da Arca Music, essa empresa fantástica que cuida de projetos e execução de áudio, de vídeo, iluminação cênica, tratamento e isolamento acústico, na pessoa do Edmar Barbueno, nosso amigo querido, diretor da Arca Music, diretor do Estúdio Arca e também um dos diretores do nosso podcast. Te agradecemos desde já a sua assistência e o seu cuidado e carinho em nos assistir e nos prestigiar. Hoje nós estamos muito contentes, porque as pessoas que temos trazido aqui, muitos são conhecidos, mas alguns são amigos, alguns são pessoas que a gente admira, alguns são pessoas que a gente tem no coração, e hoje o nosso entrevistado é uma dessas pessoas, né? Eu vou começar fazendo a apresentação dele para você. Se você já não o conhece, vai conhecer. Ele é um excelente profissional, é um homem de Deus, é um missionário, ele é um cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião bariátrico. Então você já percebeu que o assunto hoje vai ser muito interessante, né? Ele é brasileiro, campograndense, é nosso, não é? Casado com a Thaisa, ele é papai de um casal de gêmeos, foi abençoado com gêmeos, o Rubem e a Júlia, que tem 10 anos, né? Estão entrando na adolescência, então o papai já está começando a ganhar uns cabelinhos brancos. E também um presentinho de 1 ano e 4 meses, o Matheus, que é o terceiro filho do casal. E queremos falar que ele tem uma atenção muito especial em compartilhar a sua experiência profissional nas suas redes sociais também, que depois nós publicaremos aí para que você saiba quais são essas. O site, a sua conta no Facebook, a sua conta no Instagram, ele vai ter um bom relacionamento com você e você vai aprender muitas coisas com ele a partir de agora, depois de conhecê-lo. Então, eu estou aqui com o Dr. Rubem Neto, meu amigo, amigo da minha família, e eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, Dr. Rubem. Você, para nós, é um presente nessa tarde, e será com certeza um presente para todos também. Quero agradecer o convite, Jet, muito obrigado. Vou tomar a liberdade de chamar de Jet, sempre foi claro. Tio Jet, né? Mas hoje é Jet Sem dúvida. E com certeza nossas famílias são muito amigas, irmãs, né? Cresci com o Luiz Otávio, amo sua família, todos. Inclusive, alguns dias atrás também fui numa outra entrevista, encontrei a Rúbia, lá, foi muito bom revê-la. Enfim, me sinto em casa, né? Me sinto numa conversa bem informal, mas de um assunto muito relevante que a gente vai conversar. E sou muito agradecido pelo convite. Estou aqui para poder servir de alguma forma, né? Acredito que só serve quem serve, né? Para alguma coisa, né? Uhum. Então, todo esse conhecimento que a gente vem adquirindo, toda essa experiência, ela só tem proveito se a gente puder mudar, né? Para melhor a vida de alguém, transformar. E eu acho que a cirurgia bariátrica vem nesse sentido, né? Quando a gente fala da doença, obesidade, a gente tem muitas preocupações e hoje uma das ferramentas aí de todas, a mais potente, é a cirurgia. E como ela mudou muito, né, é preciso ter, ao mesmo tempo, esse cuidado de desmistificar a cirurgia,
ao mesmo tempo trazendo muita responsabilidade, né, nas informações e tudo, para não banalizar, para não Sem se dúvida. tornar uma coisa só porque está bem segura, não é porque já vou começar com ela, entendeu? Não vou tentar outras coisas. Então é um equilíbrio, ao mesmo tempo de entender a doença, a obesidade como doença, né, e entender a cirurgia como uma excelente ferramenta, né, hoje muito segura, mas ao mesmo tempo complexa, né, mas que a gente faz de tudo para fazer dar certo, né? Acho que a conversa vai caminhar bem nisso, assim, e aí estou aqui à disposição. Ótimo, que bacana. A gente, quando nós começamos com o nosso programa, a gente sabia que ia conversar com pessoas, né, de diversas idades, de diversas experiências, né? E você é um médico jovem, mas já tem 17 anos de profissão, Isso, né, de isso, formado, isso. buscando cada vez mais conhecimento, né? Além de toda a formação que tem, você me falou sobre a sua caminhando na formação de cirurgia robótica também. É verdade. Então, nós temos muitas pessoas que vão assistir. Duas, aqueles interessados em saber sobre esse assunto Sim, e também a inspiração que você é para jovens, sim, sejam já estudantes de medicina ou aqueles que pensam em ter uma carreira assim, sim. você já começa a ser também um exemplo e alguém que tem uma base muito forte para poder influenciar essas pessoas. Eu queria te perguntar uma coisa: o que te levou a isso? O que te levou a se tornar um médico e também dentro dessa especialidade? Legal. Ó, eu fazendo essa reflexão, assim, eu vejo que a história do meu avô foi um grande, assim, marco para mim, de Sim, influência, né? Então, eu cresci ouvindo pessoas, não ele mesmo se auto-vangloriando, mas muitos relatos de pessoas que ele salvou através da medicina e ajudou e cuidou. Assim, inúmeros relatos, né? O meu pai confirmava essas histórias, assim, e eu recebi o nome dele, né? vai. Quando eu nasci, ele estava bem doente e não sabia, minha família não sabia se ele ia resistir ou não, e fizeram essa homenagem, né? Não era uma certeza, porque eu também sou gêmeo, eu ia ir na Marina. Sim. E a minha mãe não sabia, nunca dava para ver, só dava para saber que tinha uma menina, mas o outro não dava para Se era ver. menina também ou não, né? Isso. E aí, quando nasceu e veio o homem, né? Meu pai prontamente, assim, falou: não, você vai chamar Rubem, né? Então eu recebi essa identidade, né? Eu me inspirei no meu avô. Então, eu tinha muitos talentos esportivos. Então, assim, na infância, na adolescência, eu achava que eu ia viver de esporte, assim, né? Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de aprender, de estudar, então eu tive sempre muita facilidade. E aconteceu de uma vez eu e meu pai, e eu nessa dúvida, porque como eu vivia viajando para jogar fora e tal, eu ficava, pai, eu não vou passar em medicina, porque para mim Era uma coisa era isso, era medicina, mas desafiadora. não ia ser tão logo assim, porque eu teria que parar uma coisa, me dedicar na outra. Uhum. Aí ele falou: filho, você é jovem, né? Isso eu tinha 16 anos. Você tem o tempo que você precisar para fazer o que você quiser fazer, né? Sim. Então fica tranquilo. Mas aí no outro ano eu já passei. Eu já entrei para medicina com 17, me formei muito novo, né? E aí sempre nessa visão de excelência, assim, né? Já que eu escolhi isso, para mim não era um sacrifício abrir mão de outras coisas. Eu gostava muito de estudar, né? Então aprender para mim era um desafio. E foi acontecendo na minha formação médica, já lá na faculdade, uma coisa interessante. Como eu imaginava que logo depois que eu formasse, eu fosse para o interior da África, para um lugar sem recurso, Uhum. eu estudei de uma forma que eu pudesse me resolver tudo, entendeu? Que eu tivesse uma autonomia. Sim, sim. Então, sim, por sim. exemplo, eu Uhum. fiz muitos cursos extracurriculares. Então, por exemplo, eu ia fazer estágio na maternidade para aprender a fazer parto normal, parto cesárea. O curso que eu fiz me dava esse apoio de fazer logo, já desde o segundo ano, Uhum. já aprender a fazer parto, aprender a fazer cesariana, aprender a suturar, né? Logo no terceiro ano, eu fui fazer um estágio de anestesia, né? Porque o anestesista é um profissional que é difícil no interior, num lugar sem recurso. Então, eu queria saber Sim. fazer uma raquianestesia, entubar um paciente. Então, eu fui
moldando o meu caminho para isso. Então, assim, sempre tive muito interesse. Sim. E eu ficava com medo de lá no futuro eu não dar conta, porque... Você já queria se cobrir entender de várias situações para você poder ter essa autonomia pelo lá na frente. Pelo menos saber o que fazer, pelo menos dar um direcionamento, não ficar vendido, assim, porque... Eu sempre tive essa preocupação de ser uma vida ali, né? Sim. Então, claro, às vezes o desfecho não é do jeito que a gente imagina, mas assim, eu tenho que ter a consciência que tudo que eu podia fazer eu fiz, né? Perfeito. E aí, depois da anestesia, eu vi que a única área que realmente eu não ia conseguir dominar na faculdade de medicina era a área cirúrgica. Então, eu falei, então eu vou fazer uma residência, ou seja, uma especialidade mesmo na área cirúrgica, cirurgia geral, porque daí sim, aí eu acho que as principais doenças, os principais problemas, eu tenho uma condição de resolver. De onde estiver, você ser útil. Fazer alguma coisa. Mas aí a vida foi caminhando de uma forma que eu fui fazer residência, aí conheci a Thaís, e nos casamos, aí logo vieram gêmeos, aí eu fui para uma subespecialidade, que é uma cirurgia do aparelho digestivo, para poder fazer a cirurgia bariátrica, que é um pré-requisito, né? Sim. E por que a cirurgia bariátrica? Porque eu via que nessa minha área era a cirurgia mais legal, era mais difícil. Assim, era desafiadora, uma cirurgia avançada, que a gente fala, que é uma cirurgia por vídeo, onde eu tenho que fazer costurar lá dentro, dar ponto, eu tenho que tirar um pedaço, eu tenho que usar recursos de cirurgia. Então, era mais, assim, gratificante do ponto de vista técnico. Eu falei, então, esse é o meu caminho. E aí, agora, recentemente, quando eu fiquei sabendo que ia chegar um robô, aqui em Campo Grande, chegou um robô mês passado. Na Cacemes, né? E ainda é uma plataforma específica para urologia. Quem tem feito mais são os urologistas, mas logo deve abrir para a parte de cirurgia geral. Eu falei, não, preciso agora entrar isso aí, né? Essa atualização também. Essa atualização. Aí eu tenho ido para São Paulo, um formato de um curso que a gente vai uma vez por mês, fica 4, 5 dias lá. E aí vai entrando no robô, vai aprendendo, vai... E é muito legal, muito legal. É um avanço assim, que é um caminho que não tem volta. Né? Como foi essa transição também da cirurgia por corte, a gente chama cirurgia convencional, para vídeo. No começo teve muita resistência, no começo as cirurgias demoravam um pouco mais. Então, muitas pessoas falavam, não, mas hoje não se fala, né? Não tem cabimento. Hoje, se algumas cirurgias você fazer por corte, você faz por vídeo, né? Sem Porque dúvida. então, mas a história toda é essa. E quanto à inspiração, assim... Eu acredito assim, quando você tem uma identidade bem definida, né? Quem eu sou? Eu sou um homem de Deus, eu preciso ser excelente em tudo que eu fizer para glorificar o nome de Deus. Uma certeza para onde você quer ir também, né? Ou seja, eu quero, de uma forma, ser um homem piedoso, cuidar das pessoas, tratar bem, ser um recurso ali numa hora de urgência, numa doença, num caso de vida ou morte, né? E então, para mim, não tinha outro caminho, assim, foi meio natural, assim, sabe? Então, eu acho que é isso. A primeira coisa, esses adolescentes, jovens, entenderem quem eles são, prestarem atenção naquilo que eles têm facilidade, sabe? Aquilo que para eles não é um sacrifício. Sim, onde as habilidades são mais fortes. Então, né? para mim, todo mundo falava, porque eu também ainda estava muito envolvido com os adolescentes lá da igreja, eu cuidava dos adolescentes, eu tinha banda lá, né, o Espontâneos. Então, assim, era uma vida super movimentada, mas e os caras falam, como é que você consegue, cara? Pô, né? Ensaio, célula, coisas tão diferentes da medicina em si. Então, e dá tempo, porque para mim não era um sacrifício, entende? Então era muito natural, assim. E Deus misericordioso também, né? Eu acho que ele capacita os escolhidos, né? Exatamente. Então, ele tem me capacitado para isso e glória a Deus. Basicamente assim, sabe? Essa tem sido a trajetória até então. Ah, ótimo. Falando da sua especialidade, né? A gente sabe que há décadas passadas a gente não tinha nem como falar. Você conhecia, sabia das pessoas que sofriam com obesidade, Isso. né? Pessoas que tinham a sua vida dificultada no trabalho, em casa. A própria vida do dia a dia era dificultosa em função do seu sobrepeso. Isso. E a gente não tinha caminhos para isso, né? Regimes e uma coisa e outra, mas a gente sabia que para alguns era totalmente inviável qualquer outro tipo, né, de prática. E às vezes você olhava para uma pessoa obesa, e isso em tempos passados, e sabia que
vamos ser sinceros, a morte estava perto, Sim, expectativa rondando, de a vida. expectativa de vida muito encurtada em Com função certeza, disso, né? com certeza. O Brasil hoje, na sua visão, o Brasil é um país que a gente pode dizer que é um país que tem que tomar cuidado com a obesidade em si, não é? Qual é o que é esse fantasma, né, da obesidade? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa é o conceito da Uhum. obesidade, né? Porque às vezes você vê uma pessoa com sobrepeso, então ela está acima do peso, e depois você vê uma outra que está muito acima do peso, e aí você fala, aquele ali não é obeso, ele está gordinho. Sim, E- o e- caminho ainda tem volta. E Aham. esse aqui não, esse aqui tá um obeso assim, aparentemente não tá bem, né? Uhum. O conceito de obesidade é o acúmulo anormal de gorduras. Sim. Você falou uma coisa interessante, que no passado você via algumas pessoas assim, mas hoje você vê muitas pessoas. Né? Então, assim, realmente, o avanço nas tecnologias assim de conforto, uma tendência ao sedentarismo, um ritmo de vida muito corrido, e mais principalmente Alimentos processados, alimentos processados. multiprocessados. Hoje é produtos alimentícios, não é comida. Uhum. Né? Para poder durar lá muito tempo no supermercado, precisa ser adicionado em muitas coisas. E aí vem a coisa nociva nisso. Vem. Então, o que acontece? A obesidade é uma doença genética. A base da pirâmide, assim, ou seja, o que é a causa da obesidade? É uma doença genética. É uma doença cujo o conceito é um acúmulo anormal de gorduras. Então, é uma pessoa que, quando você olha, ou até por dentro, ela tem um acúmulo muito grande de gorduras diferente de outros, mesmo comendo a mesma coisa. E aí que está o ponto, que antes o conceito de obesidade para as pessoas era uma pessoa que era desleixada, que ela não tinha um domínio, não tinha regra, não era regrada para se alimentar. Se ela fechasse a boca, se ela fizesse exercício, ela conseguiria. E hoje os estudos mostram que não, que existe um defeito no metabolismo, existe uma alteração das próprias células de gordura, existem hormônios das células de gordura e cerebrais que são diferentes no paciente obeso, que fazem com que ele não consiga emagrecer. Sim. Então, a obesidade é uma doença crônica, progressiva, que traz com ela outras doenças por esse acúmulo de gordura. Sim. E aí, para classificar aquilo lá que eu falei, quem que é o sobrepeso, quem que é o obeso, é um cálculo que se faz chamado IMC, em que você pega a altura e o peso. Né? Então, é o peso sobre a altura... Que é o índice da massa corporal. Índice de massa corporal, que é um índice que não é muito certo, porque às vezes uma pessoa, por exemplo, muito musculosa, ela vai ter um índice mais alto. Sim, e ela não é os ossos mais fortes, mais densos, o músculo, né? Ela é pesada, mas ela não é obesa. Mas esse é a primeira Sinal, classificação, né? IMC. E aí o que acontece? Acima de 30, vamos dizer assim, um paciente que tem 1,60 m, se ele tiver aí acima de 90, 95, ele está obeso. E o paciente que tem indicação de cirurgia é o paciente que está com obesidade grau 2, ou seja, o IMC acima de 35. Então, passou de 30, ele é obeso. Sim. 30 a 35, ele é obesidade grau 1, ainda não tem indicação de cirurgia, só se ele for diabético, mas depois eu te falo esse detalhe. Esse pormenor, né? Né? Mas a partir de 35, o paciente, então, se ele tiver comorbidades já, esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, diabetes, hipertensão, doença do refluxo, apneia do sono, todas essas doenças entram como comorbidades, então ele tem indicação de cirurgia. Então, é simples, o paciente vem na consulta, doutor, eu tenho indicação de cirurgia? Eu só altura e peso, IMC acima de 35, pergunto os medicamentos que ele já toma. Ah, doutor, eu tomo remédio para pressão, eu tenho muito refluxo, eu não durmo nada bem, eu ronco muito, eu tenho apneia do sono. É cirurgia. E a outra pergunta que a gente faz, o que você já fez para emagrecer? Esses pacientes, eles já tentaram de tudo. Sim. Dietas, remédios por médicos, remédios de não médicos, né? Eles sofrem com isso. E eles veem ao lado dele alguém que come muito mais e é magro. E eles assim. Sim. E às vezes eles até têm um sucesso com esse formato que chama tratamento clínico. Então hoje, por exemplo, o uso de injeções, dietas, exercício, ele é considerado um tratamento clínico e ele tem tido grandes avanços. Sim. Porém, o momento que ele para, ele reganha um peso absurdo, o famoso efeito sanfona. Sim, sim. E não é descuido dele, é que o tratamento clínico não foi suficiente
para conter a doença. Existe um pesquisador hoje que ele compara a obesidade com o câncer. Por quê? Parece forte assim, né? Mas por quê? Porque o câncer também é uma doença progressiva, uma doença que precisa de um tratamento um pouco mais radical. E você veja, às vezes a pessoa, se ela só fizer uma químio, não vai sarar. Talvez ela precise de uma cirurgia. A obesidade também. Também. Então, essa que a gente tem que considerar. E tem o paciente obesidade grau 3, que é aquele acima de 40, e aí não precisa de nenhuma comorbidade. Basta a própria doença, obesidade. Então, pacientes mais novos, que estão bastante obesos, eles ainda não tomam remédio. Ainda. Para pressão, para diabetes. Mas ele já tem uma obesidade que é indicação de cirurgia. E falha do tratamento clínico, já tentaram. Então, o paciente tentou, não conseguiu, usa medicamentos e tem um peso já suficiente para indicação de cirurgia, a indicação é cirúrgica, o tratamento é cirúrgico. Bom, a gente vê pessoas de várias idades sofrendo com a obesidade, mas a gente sempre imagina que pelo fato de ser jovem, vamos dizer, aquele jovem que é acima do peso e Sim. já está na categoria de como obeso, não está Sim. só no sobrepeso, ele já Isso. passou disso. Sim. A gente fica imaginando pelo fato dele ser jovem, né? A musculatura ainda é nova, toda a sua constituição é mais nova, que se ele fizer um regime e tudo mais, a gente não vê muitas cirurgias em jovens, né? Agora tem. Tem, né? Tem. Porque também Porque chegou... são duas formas de pensar. Uhum. O que acontece? Antes, essas pessoas iam nos médicos, nos colegas e tal, e eles falavam isso. Cara, você é jovem. Mulher, você é jovem, né? Por que você não faz aí um tratamento, não se dedica e tal? Exercício físico, você ainda tem um metabolismo, física né? mais forte, Exato, mais vigorosa, né? vai dar certo. E as pessoas tentam 1 ano, 2, então eles vão lá com 22, 23, e acontece isso que a gente falou. Por a obesidade não depender de alimento, exercício, por Às ser vezes é problema glandular também. hormônios, né? Essa questão da doença genética, do metabolismo, é uma pergunta que a gente faz. Você tem obesos, familiares obesos? Isso aí é um indicativo. É muito, né? Existem quadros, né, do passado que você via que a família toda era obesa, então o meio, né, o ritmo de vida, então as pessoas... E aí aquele viés de raciocínio. Tem esse raciocínio que o paciente jovem pode, por ele mesmo, conseguir, mas o outro raciocínio, o nosso, é o seguinte: o quanto antes você tratar isso é melhor, porque você ainda não deu chance de desenvolver as doenças que vêm com a obesidade. Sim, isso aí é uma coisa importante. Entende? De ser E observado. outra, pensa no risco desse paciente. Ele resistir à cirurgia, ele está muito melhor do que um paciente já com mais idade, já com comorbidade, já tem um coração já mais... enfrenta outros problemas advindos da obesidade. Isso, outra coisa, por exemplo, as doenças osteoarticulares, né? Ou seja, artroses, artrites, problemas na coluna. Como é que eu vou pedir para um paciente que hoje está com 140, 150 quilos, um exercício vigoroso? Pois é, né? E o joelho, como é que fica? Tornozelo, né? Vai embora. As articulações. É isso, entende? Então, quando você pega um paciente assim, você põe tudo na mesa e fala, olha, você é jovem, talvez você consiga, mas o caminho é assim. Ele vai exigir muito de você e para sempre. E hoje eu tenho um outro recurso, uma outra ferramenta, que há pouco tempo era uma cirurgia muito invasiva. Era algo, o grande medo de todo mundo, né? Que traumático, tinha morrer, ou depois que passa da cirurgia fica com um aspecto doente, envelhecido e tal, mas isso tudo mudou. Né? Então era aquilo que eu estava falando, desmistificar isso, né? Porque hoje é uma cirurgia por vídeo, né? Uma cirurgia que compara ao risco de uma cirurgia de vesícula, de útero, uma cirurgia que não passa de 1 hora, uma cirurgia que no mesmo dia o paciente está caminhando e tomando líquido, uma cirurgia que com 24 horas vai para casa, com 1 semana está dirigindo, né? Então, por que eu vou submeter esse paciente a um gasto altíssimo com medicações que ainda são inacessíveis? Testando para ver se vai dar certo. Um teste, já que ele já tentou. Lembra que uma das indicações, exato. Então, tem paciente que vem muito já cansado. Mas mesmo assim com um pouco de medo e aterrorizado pela questão da possibilidade de ter que passar por uma cirurgia. Tem que passar por uma cirurgia, mas isso tem já mudado. Tem pacientes que já procuram bastante confiantes, já foram indicados por colegas de confiança, então ele já vem, doutor, eu vim aqui, eu já vi que meu caso é cirurgia, então assim, o senhor pode me ajudar? Claro, né? Claro, e outros aí, os pacientes normalmente já vêm decidido. O que acontece é muitos familiares.
né? Então, por exemplo, como a gente tem operado pacientes mais novos, ainda bem, a gente interfere na biografia deles no começo. No começo, Mas os pais vêm junto. Claro, eu peço para vir. Quando eu venho sozinho, eu falo, cadê seu pai, sua mãe? Você tem marido, esposa? Porque eu preciso conversar com alguém sobre essa sua Isso existe um cuidado a partir de alguma idade? Ou, por Na exemplo, verdade, hoje, a partir de hoje, você pode operar pacientes a partir de 16 anos. 16. Criança Não, evita. Criança não tem, assim, situações muito específicas, aí precisa até de autorização dos pais, às vezes até uma decisão judicial e tal. Sim. Mas hoje o que é preconizado? Entre 16 e 65 anos de 16 idade. com autorização dos pais. Até 18 com autorização dos pais. Mas a gente tem visto assim... A própria família já vem sabendo da necessidade e concordando com os procedimentos. E alguns que tomaram a decisão por si e ainda não trouxeram familiares, eu peço para trazer. Sim. E esses familiares, eles conhecem as histórias do passado. Então, quando eles vêm questionando, eu entendo claramente que não é me questionando, é questionando o procedimento. Perfeito. Né? Então, assim, medos, histórias que eles já ouviram, familiares que faleceram nessa cirurgia. Então, pensa, tem alguém um primo teu, faleceu nessa cirurgia, você vai deixar seu filho operar? Pois é, já né? vem, é um histórico E é difícil para né? eles entender que a obesidade é uma doença. Porque geralmente é o cara mais legal da casa, é o cara mais Falam divertido. Que é alegre, o gordinho sempre é alegre, né? Faz o churrasco, então ele não tá gosta doente. De festa. Entendeu? Para a família, ele não tá doente. Sim. Então ele tá fazendo algo que, poxa, não é um exagero, mas a pessoa sabe que às vezes a própria família, no sentido de protegê-lo, diz assim, mas isso é só uma questão estética, você tem que se acostumar, você já nasceu assim e tal, já é gordinho. Querendo poupar, né? Então assim, existe toda essa cultura e tal, mas assim, nosso trabalho é esse, né? Perfeito. Então eu falo, olha, ninguém é obrigado a operar, né? De longe é a melhor ferramenta, né? Então hoje quando a gente vende algo, né? E a gente tem aquilo que é o top do mercado, a gente não precisa falar muito. Sem dúvida. Já os outros produtos, por exemplo, precisam ficar provando e ficar falando e tal. Então, assim, o que eu tenho hoje? Eu tenho que é o de melhor, que todos os estudos mostram que é a única coisa que consegue controlar a obesidade em longo termo, assim, ou seja, em longo tempo. Né? Isso que segura. E também explico que existe reganho de peso. Pois é, eu ia perguntar sobre isso. Eu ouvi de um amigo meu que também sofre, né, e está se preocupando em ver como vai chegar num denominador comum para a vida dele. Ele é bastante alto, é forte, e ele fala, rapaz, eu sou tão acostumado com esse meu peso que se eu me visse magro eu ia me estranhar muito. E além do mais, isso que me chamou a atenção, conheço muita gente que fez operação de estômago, fala assim de uma forma leiga, né? Claro. E ganhou peso de novo, tá gordo outra vez, cara. Então, será que adianta e tal, né? Realmente, existe o reganho de peso, ele é bem raro, mas assim, quando você acaba fazendo muitos pacientes operando de bariátrica, alguns que não fazem o segmento depois, então ele emagrece, tá felizão, e ele imagina, por um erro às vezes do médico... E tá vacinado. Acabou, tá feito, ele encara a cirurgia como um fim. E a cirurgia, na verdade, é um começo de uma nova vida. Sem entendeu? dúvida. Então, assim, agora faz sentido ele ir na academia, porque ele tá bem, ele fortalecer tá magro, a musculatura. Fortalecer. Agora faz sentido ele comer pouco, né? Mas como uma pessoa que operou e mexeu ali no estômago, no intestino, volta a ganhar peso. Sim. Basicamente, assim, de forma bem leiga, duas situações. Ela tá tomando muito líquido calórico. Então, líquido calórico, bebida alcoólica. Ou mesmo suco de laranja. Suco, refrigerante, porque a cirurgia ela é feita para comida. A bebida passa. E aí vem toda a caloria, o açúcar, tudo junto. Então, assim, ela está ingerindo mais do que gastando. Então, lembra que ela não está curada da obesidade? Que é uma doença que não tem cura, uma doença genética, uma doença com fatores vários complexos. Se ela continuar ingerindo mais caloria que gastando... Isso é um cuidado que deve ter, então. Ela vai ganhar. Sim. E existe hoje alguns comportamentos alimentares que têm sido estudados. São vários, mas tem um específico que chama beliscador. Ele nunca enche um prato, mas ele está o dia inteiro com acesso ali a alguma coisa calórica, comendo de pouquinho. Então, ele de pouquinho em pouquinho... Ele come 4, 5 mil calorias por dia. Sim. Mas isso não é uma necessidade não dele. É comportamental. É um comportamental, né? Porque às vezes isso é bem falado porque basicamente tem duas técnicas assim mais consagradas da bariátrica, que o que eu faço lá dentro?
Uma eu mexo no estômago e no intestino. E já falando, existem vários tipos de cirurgia. Vários, existem vários, mas Uhum. hoje a sociedade de bariátrica aqui no Brasil, né? Existem várias cirurgias novas acontecendo já, logo elas devem ser aprovadas, mas o que a gente pode falar hoje? Basicamente duas técnicas aí por vídeo, bypass e sleeve. O bypass, eu faço um estômago bem pequenininho e faço um desvio da comida. Eu levo o intestino lá em cima e desvio a comida. Sim. E essa é a ideia da cirurgia. A outra, em vez de eu fazer um desvio, eu retiro um pedação do estômago. Então o estômago fica pequeno, fininho. Uhum. Então eu não consigo grandes refeições. Eu consigo comer só um pouquinho. O próprio sentimento na hora de se alimentar, já eu já estou estou satisfeito. E outra, A saciedade vem logo, né? Justamente essa área do estômago que eu retiro é a área da fome. Então esses pacientes não têm mais fome. Então isso que você falou, ele não tem essa necessidade, né? Não tem. Ele não tem fome, mas é comportamental. Né? Então, aquelas pessoas que têm muita ansiedade, uma compulsão alimentar, e elas já sabem que elas não vão conseguir comer muito, porque o comer, para algumas pessoas, ele é como uma válvula de escape. E às vezes, durante a vida, se tornou uma coisa muito prazerosa, né? Isso. Vai resolver uma coisa enquanto come. Vai comemorar, está comendo. É o que você está falando, comemorar. Então, por exemplo, qualquer coisa que hoje a gente vai comemorar envolve comida. Sem dúvida. Né? Então, você veja como a cultura influencia nisso. E normalmente, desculpa lhe interromper, mas normalmente essas comemorações, seja um brunch, né? Um coffee break, seja um almoço, um jantar especial, ninguém está preocupado com quantidade de caloria. Não. Você vai dar uma mesa de frios maravilhosa que qualquer um tem a tentação de atacar. E é isso. E por aí vai. E aí, antigamente, cabia. Então, ele comia muito e também bebia muito. Mas aí, agora, ele já não consegue comer. Aí, ele vai tomar. Seja uma bebida alcoólica, seja... Por isso que também surgiu um tema bem relevante, assim, bariátrica e alcoolismo. De algumas pessoas que começaram a aumentar muito a ingesta de bebida alcoólica depois que operaram. Mas basicamente, ele já tinha problema com álcool antes, não foi detectado. E isso ficava um pouco mascarado porque ele comia muito também. Então, ele ia num churrasco, comia, bebia e estava tudo certo. Agora, ele não consegue mais comer tanto assim. Então, ele vai beber. E aí muda toda a relação com a bebida, entendeu? Então, precisa, né? E hoje, por exemplo, para eu operar uma pessoa, ela precisa passar por vários especialistas. Entende? Não é ela só chegar no consultório e querer operar. Ela vai ter que passar por nutricionista, né? Por endócrino, para justamente tentar ver se existe algo ali a mais relacionado a essa obesidade. Psiquiatra, psicólogo. Vai ser uma vida nova. Isso, todos eles vão escrever para mim, dizendo, olha, ele está apto, ele está pronto para operar. Ou vai ter esse bloqueio. Vai ter, ou ele precisa de um ajuste nisso, ou ele ainda não está pronto, né? Então, veja, para aumentar ainda mais a segurança da cirurgia e ela ser bem assertiva, ou seja, a gente operar aquele paciente que realmente vai mudar de vida para melhor, né? Perfeito. Porque a parte técnica é tranquila, a gente está bem treinado, mas assim, esse paciente merece, entendeu? A bariátrica, esse paciente vai realmente mudar a vida dele para melhor, né? Ou a relação da comida dele é tão intensa que se eu tirar isso, eu tô tirando às vezes o único prazer dele. Entende? Passa a ser uma pessoa que aumenta a depressão, passa, né? Mas que na realidade... Que agora está impedido de comer como gostava, isso, de entendeu? comemorar Então, assim, e fazer as coisas que tá queria. muito bem alinhado isso, sabe? Paciente, médico, família, tá? Mas o que eu vejo, assim, todo dia, né? Graças a Deus, e é muito gratificante. São pacientes que falam, doutor, eu não sei porque que eu não fiz antes isso, sabe? Porque minha vida mudou radicalmente, mas para muito melhor. E algumas limitações, por exemplo, o fato de tomar vitaminas, né? Você troca o remédio da pressão, do diabetes, para tomar vitamina, certo? Sim. A qualidade de vida, o excesso de pele, para eles, assim, é o de menos, assim, é o de menos, né? Porque eles estão agora comprando roupa nova, eles estão agora se sentindo bem, recebendo elogios, sem né? dúvida. Que antes eles não ouviam. Não ouviam, né? Mas não é fácil, é um desafio. O cara... E a moça emagrece e a pessoa fala, nossa, você tá muito magro, né? Quando ele estava obeso, poxa, mas você não vai fazer nada por isso. Pois é, nunca... né? Cara, é chato, As né? opiniões nunca são Então satisfatórias. eles vêm, né? e aí eu vejo assim, eu falo, o meu argumento, eu falo, cara, olha, Deus, né? Por exemplo, você tem 1,80 m. Cara, você foi feito para ter aí 80 quilos. 80 quilos, 90 né? quilos no máximo aí.
Então, hoje você tá na sua melhor versão. Naquele padrão ideal Você que tá, você... e tem até lá no meu Insta, assim, que eu sempre, minha assinatura, além do Doutor do Céu lá, né? Aham. É juntos buscando sua melhor versão. Cara, então pra mim é mesmo assim um sacerdócio no sentido assim, eu trago a pessoa para aquilo que ela foi chamada para ser, Sem dúvida. né? Mesmo que a pessoa não tenha talvez ainda uma clareza da vocação dela, ela agora sim ela vai ter condições, É. entendeu? Porque a obesidade é um fator limitante. É limitante. A pessoa se torna outra até pela sua própria mobilidade Com pessoal, certeza, né? com certeza. Pensa assim, ó, vamos dizer um resultado que a gente, no mínimo, sempre tem, 30 quilos. É o mínimo, vamos dizer assim, que pessoas perdem operando, no mínimo. Tem casos de 50, 60, 70 quilos a menos, mas vamos falar o de 30, que é a maioria. Essas mulheres que vêm com 100 quilos, né, os homens que vêm aí com 120, eles vão vir pesar 90, 80, elas vão vir pesar 60, e aí vamos para lá, 30 quilos. São 6 sacos de arroz de 5 quilos. Nossa. Que quando você... Imagina isso, a Você cena... carregava. Isso, você vai levantar da sua cama, antes de levantar, você vai sentar, pegar 6 sacos de arroz, amarrar em você e a partir daí vai começar seu dia. Meu Deus. Então você vai escovar o dente com 30 quilos a mais, você vai subir escada. As mães que têm filhos pequenos. Vou colocar no colo, é É uma um dificuldade. sacrifício. Você sabia que eu recebi uma mensagem esses dias que a mulher estava faceira, cara, porque ela conseguia amarrar o tênis. Que coisa, né? Que Então ela coisa começa interessante. a ter uma alegria em pequenas coisas assim que são marcantes assim, né? Então é muito gratificante, Perfeito, muito e é aquilo que eu falo sempre, assim, a gente está aqui de certa forma para simplificar isso, sabe? Hoje é possível, hoje você tem na mesa aqui um recurso maravilhoso que é para esse tratamento dessa doença tão grave, né? Que por si só é grave, mas que traz outras. Hoje essa semana mesmo vi um artigo que existe uma associação de obesidade com câncer. Então, assim, não é... Antigamente eles achavam que as pessoas mais obesas tinham mais câncer e tal, eles relatavam 30 tipos de câncer que tinham uma fraca associação. Hoje eles têm 13 tipos de câncer que, assim, ó, eles acontecem em quem é obeso. Existe uma forte associação da obesidade com câncer. Câncer do aparelho digestivo, câncer de mama, câncer de endométrio. Então, assim, tem alguns tipos de câncer que aconteceram, além de uma predisposição genética, o fator ali que acelerou esse processo foi a inflamação que a obesidade causa. Porque esse acúmulo de gordura que eu falei do conceito lá, não é só você ter gordura a mais. É o que essa gordura causa em você. E ela causa um processo inflamatório crônico. Todo dia eu estou inflamado. Por isso essas pessoas vivem cansadas, por isso elas não conseguem ter ânimo de fazer o exercício, por isso elas precisam de um alimento ali calórico, de fonte de prazer, porque apesar das células de gordura produzir um hormônio que tira um pouco o apetite, não funciona esse hormônio nelas. Então é injusta essa guerra. Isso é interessante. É super interessante. Então hoje quando você vai entendendo que é uma guerra injusta, que o obeso sofre, o obeso doente Ele mesmo. está em minoria, né? Tá. Todas as forças são contra ele. Exato. E aí é muito triste quando eles vêm, e às vezes até alguns colegas, né, profissionais médicos não recomendam a cirurgia e falam, cara, isso aí é só você fechar a boca, isso aí é só você fazer exercício, isso é descuido teu, né, não faça isso, né? E não é isso. Sim. Não é isso, né? É claro que tem aquelas pessoas que, né, que realmente existe ali um descuido, existe uma coisa ali que não tá legal, mas muitos é justamente pela doença. Sem dúvida. E aquela coisa, é uma relação muito tênue, assim, essa questão da obesidade é uma coisa muito... Às vezes ela causa um problema interior que a pessoa não quer comentar, ela não quer... Muito bem por falado. isso, talvez, difícil essa abordagem. O acesso. Né? Então, o acesso, muito né? bem falado, Jet. Assim, ó, a Sociedade Bariátrica Cirurgia Metabólica, né, ela tem estudado isso. Quanto das pessoas que mereciam a cirurgia são realmente operados? Não chega a 3%. É mesmo? E o estigma, isso que você está comentando, é um estigma social. Então, o que eu vejo lá no consultório? Quando a pessoa consegue se abrir, ela senta e ela fica até constrangida de falar o porquê ela está lá. Algumas, elas falam, doutor, vou te falar então. Tipo, a partir de agora eu vou me abrir. E às vezes isso vem lá da infância. Lá não, com certeza. Da infância, da adolescência, traumas, né? Sofreu bullying e se acostumou com isso, entre aspas, e aí foi elas levando. choram.
Sim, Elas choram. que coisa. Elas abrem o coração, elas choram, e aí elas começam a falar tudo o que está acontecendo de mal vindo da obesidade, né? Então, assim, problemas graves de autoestima, problemas no casamento, né? Filhos com vergonha da mãe, né? Teve uma mãe que era a formatura do filho, e aí ela não tinha vestido, entendeu? Ela não tinha, ela chegou a pensar em não ir, porque para ela era muito assim. Até no sentido de eu não vou lá para não envergonhar meu por filho. isso, não por ela. Que coisa, porque ela não? falava assim, meu filho tem vergonha de mim. Sim. Né? As outras mães, todas magrinhas Exato. e tal, chego eu então, lá assim, desse eu jeito. escuto cada história, gente. E eu fico bem comovido, assim, mas é isso. Esse estigma social impede a pessoa de buscar ajuda. Mas isso que você tem falado, agora me remete a uma coisa que eu achei muito interessante. Comecei a ver seus vídeos, né? Sim, sim. E o nome que você colocou nessa missão de Doutor do Céu me chamou muito a atenção. Que legal. De uma maneira muito, muito querida. Positiva, né? Porque quando você fala de um cirurgião, eu acho que talvez isso seja o sentimento de nós, os leigos, né? Pacientes leigos, a gente acha que o cirurgião a preocupação dele ir lá, ver você anestesiado, cortar e resolver seu problema. Quando na cirurgião realidade... raiz, vamos dizer pois assim. Quando na realidade a gente vê todo, eu assistindo alguns vídeos seus, você contando algumas coisas, e isso aí eu achei maravilhoso, porque faz parte, agora me chama a atenção isso, quando eu lhe falei que você é um missionário, um médico missionário, isso é uma missão, mas uma missão. tão forte e tão grandiosa, Sim. porque é mudar o futuro de alguém. Exato. Com a sua, não só com a sua palavra, com o seu conselho, com a minha sua intervenção, mas a sua intervenção profissional. Eu vejo isso, a seriedade, a minha responsabilidade é muito grande nisso, assim, a pessoa que eu não tenho como atender todos, né? Nem todos me conhecem, mas uma oração que eu faço, Deus, quem chegar aqui, que eu seja um instrumento seu, a pessoa não pode sair daqui da mesma forma. E não para eu conquistá-la, não para eu vender algo, é assim, que seja uma palavra, mas aquilo precisa entrar ali, de certa forma, e trabalhando. Exato, criar um efeito ali, uma palavra não volta vazia. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, com todo o respeito à ética médica, enfim, às religiões, às crenças, né? Eu acho que a atenção que eu dou, né? E entender a empatia, né? De tentar ali entender todo esse contexto, saber exatamente o que a pessoa precisa naquele momento. Tem gente que não é o caso ainda de cirurgia. Sim. Ou não é o momento de operar. E dá para saber quando ela está caminhando para isso? Dá. Tem pacientes que já pelos precedentes, pela dá para hereditariedade. E como existe essa recomendação da sociedade, a gente acaba respeitando isso. Sim. Então, existe essa situação de ter chegado um pouquinho antes. E eu falo, olha, a gente está num caminho aqui, que a gente tem dois caminhos. Ou a gente continua simplesmente vivendo, e daqui a alguns meses você vai voltar aqui, eu vou te operar. Sim. Ou a gente tenta, mais uma vez aqui, um tratamento clínico, interromper, e vai que você consegue escapar de uma cirurgia. Né? Não seria melhor? Né? Claro, seria melhor. Então, assim, eu não estou só cirurgia. Só serve para você cirurgia. Tem pacientes que eles chegam num momento ali e eles me falam, doutor, então eu vou voltar daqui uns meses aqui, porque assim, eu já tentei tudo isso que o senhor vai me falar, entendeu? É como se vou tentar mais uma chance, vou dar mais uma chance a mim mesmo. Eu quero, porque assim, às vezes o paciente tem a ideia que ele fez tudo já, mas hoje tem muita coisa nova. Mas quando ouve a palavra profissional, começa a perceber que ele talvez estava num procedimento... É isso aí, entendeu? Ele fez o que ele podia, mas agora, será que você foi numa nutricionista top? Sim, usou a ciência para isso, né? Isso, entendeu? Hoje tem remédios muito bons, uma pena ainda muito caros, né? Sim. Então, assim, existe coisa que dá para fazer, né? Então, se esse paciente chega, mas tem uns que a gente o caminho dele, ele vai voltar com necessidade de cirurgia e nós vamos fazer e vai mudar. Mas isso que você me falou da missão é isso mesmo, é essa clareza de que, de alguma forma, eu vou interferir através da misericórdia de Deus, na biografia de alguém. Sem dúvida. E aí, quando eu posto essas coisas, cara, o que eu recebo ali de carinho, assim, de pessoas, às vezes no direct, até porque elas, né, não querem se expor. Preferem falar no... Fala, doutor, isso mudou minha vida, eu continuo orando pelo senhor até, sei lá, tem 5, 6 anos de cirurgia já. Que bom, né? Que e gratidão. eu ainda tô bem, salvou minha vida, né, mudou.
Tem uma paciente que ela estava num comportamento autodestrutivo, assim, ela estava caminhando, já tinha até uma tentativa de suicídio. Desistindo já, Não, não mostrando todos os indícios de que estava exato. desistindo. Tava muito forte isso para ela, assim, e ela depois, né? Ela foi lá, escutou, chorou e tal. Depois ela voltou. Aí voltou com a mãe e tal. Aí depois que eu operei, e deu tudo certo, graças a Deus e tal, ela falou, doutor, eu preciso te contar um negócio. Aquela consulta era a última minha. Era a minha última Era a minha bandeira última. de... Era a minha última. Eu fui porque uma amiga insistiu que tinha que te conhecer, e vai lá, conversa com ele, pega ali uma ideia, alguma coisa. E foi a última, assim, era a última. Que bom Dali não tinha. encontrá-lo, né? E aí toda vez que eu posto, ela fala, doutor, meu herói, não sei o quê. Mas assim, eu glorifico a Deus mesmo, assim, por essa Sim, oportunidade, sim, assim, sabe? Poxa vida, você tem o seu sustento, uma vida confortável, tudo, e fazendo bem, Sim. ajudando, né? E eu já peguei a cirurgia num momento muito bom, né? Então, assim, eu vejo professores meus que me ensinaram a operar e eles já perderam pacientes no passado porque Sim. não tinha aí o melhor material. A ciência não tinha caminhado o Não que caminhou até tinha, agora. né? Então, puxa, eu glorifico a Deus de eu estar nesse momento hoje da cirurgia bariátrica, de poder usá-la assim com tanta segurança, com tanto resultado satisfatório, né? E podendo... E não só ela, né? A gente faz outras cirurgias, né? Cirurgias de urgência, a gente trabalha no hospital regional. Sim. Então, pacientes que chegam muito graves do interior. Então, assim, poder usar esse presente de Deus, assim, né? Esse dom para ajudar de alguma forma, né? E isso é muito bom, é muito gratificante. Uma coisa também que isso eu considero uma coisa maravilhosa nesses tempos, e também agradeço a Deus particularmente por ter nascido num tempo em que eu vi, né, não só da máquina de datilografia aos iPad, notebooks e tal. Essa evolução em tão pouco tempo. Na nossa geração. Exato. A sua geração também, né? Saiu do fax para... Sim, Meu pai recebia fax. Para o iPhone. Chegava uma carta lá em casa, que é isso aqui, né? Carta, enfim, telefone que rodava, Exatamente. Né? Coisas que a gente viu e pôde observar. E eu estou dizendo isso porque também caminha a sua vocação e profissão e a sua atuação caminha para o futuro com a relação, né, da tecnologia, agora partindo para cirurgias por robôs, né, robótica, né, e tudo isso, a gente crê que o benefício será maior ainda, né? Sim. O índice de complicações e de certidão em tudo aquilo que faz, né? A assertividade vai ser muito maior, cada vez maior, né? Muito. Falando sobre essas inovações, né, na medicina, então, assim, existem inúmeras inovações, mas vamos falar especificamente da cirurgia. A cirurgia, tem relatos de cirurgia muito antiga, com manuais, assim, ela passou, assim, milhares de anos, tendo uma coisa que cortava, uma coisa que costurava, uma coisa que tirava, eram essas pinças. Sim. Então, até a chegada da videocirurgia era isso, desde muitos anos atrás. Você tem relato lá no Egito, tem relato dos médicos. Então, ela não teve nenhum avanço. Ela veio assim por muitos anos. Aí, de repente, veio a videocirurgia. Então, o pessoal chama cirurgia 1.0, essa cirurgia de anos, assim, mil anos, assim. Depois vem a cirurgia por vídeo, a 2.0, né? Que é essa cirurgia, então, que eu faço pequenos furinhos, entro na pessoa e estou operando aqui, olhando aqui, né? Sim. Olhando a tela, então... É artroscopia? Não, é vídeo. Videocirurgia. Aí existe a videocirurgia nas articulações. A nossa chama videolaparoscopia. Laparoscopia. Porque é dentro da cavidade abdominal. Errei o termo. O termo. Então e aí a gente tem a sensação. Então, por mais que eu opere com pinças, eu tô aqui Agora, a assertividade e a precisão. A precisão. E é muito boa, por quê? Porque a câmera me gera uma imagem Full HD, 4K, 8K, e até maior do que... Com zoom, né? Então aumenta em 8, 10 vezes ali, então eu consigo identificar muita clareza. Então essa é a vídeo 2.0. Aí veio a robótica, a cirurgia 3.0, que eu já não estou mais no paciente. No ambiente do paciente. Não preciso estar, né? Então existe uma equipe ali do lado do paciente, acopla-se o robô, os braços do robô, e eu controlo aqui
né? De longe aqui, operando, e já tem cirurgias transcontinental. Exato. Né? Então, pessoas que operam o paciente, não é assim o dia a dia, são ainda eventos. De uma alta complexidade. Isso, mas a cirurgia robótica surgiu nessa ideia de medicina de guerra, em que, por exemplo, precisava se operar algum ferido de guerra, mas um médico super especializado... Lá na campanha ele precisava ser operado. Isso, ele não poderia estar lá numa zona de guerra, mas ele pode estar, entendeu? Então a ideia da robótica veio daí e hoje então se expandiu. E já tem, né, aí inovações em tecnologias de cirurgia e tal, por exemplo, a cirurgia 4.0. O que é isso? São robôs autônomos, né? Não ainda operando uma cirurgia complexa, mas, por exemplo, existem dispositivos em que você deixa o seu braço aqui, o braço do robô identifica a tua veia e ele sozinho, sem nenhuma intervenção humana, fura, pega teu sangue, coleta teu sangue. Coisa já de ficção científica. É coisa que a gente via em filme. Via em filme, Star Trek. É o que você está falando, a aceleração da tecnologia, assim, que você falava, não, isso não vai ter carro voador. Sim, já tem, né? Então, assim, na cirurgia tem a 4.0, que são robôs autônomos. Ele coleta teu braço, tua veia, sem intervenção humana. Ele identifica a tua veia, fura, puxa o sangue e tal, acabou, tranquilo. Tem umas tecnologia de endoscopia, que eles chamam de spiders. Você engole um pequeno robozinho. Um nanorobô. Entra lá, identifica a mucosa do estômago, faz a biópsia e sai. Sem intervenção humana. Isso é muito louco, né? Então, você vê, a gente está na 4.0 já, entendeu? E assim, a robô ainda é 3.0, eu já vou falar, tá ficando para trás. Sim. Né? Pô, por que precisa ter um humano ali operando, né? Mas é incrível essa aceleração, esse conhecimento e tal. Mas assim, o humano ainda não tem como ser dispensado, mesmo lógico, na 4.0 precisa ter alguém ali. Porque até o humano que provoca toda essa atualização. Também. Né? Os próprios médicos, os próprios cientistas. Agora, vamos falar assim, ó, quais são as vantagens de um robô? Por mais que ele seja operado por um humano, o robô não treme, né? O robô tem uma movimentação de punho com maior amplitude, então meu punho eu consigo dar um ponto aqui no máximo, eu já vou ter que pegar de novo. E ele, se precisar, faz um movimento muito maior. Muito maior, né? A precisão. A própria tecnologia do software. Então, por exemplo, assim, hoje, de tanta cirurgia que tem de robô, vai criando uma inteligência artificial em que, por exemplo, você vai ali cortar alguma coisa, o robô te pergunta: você tem certeza que você vai cortar aí? Porque 90% das pessoas que cortaram aí deu problema. Puxa, ele já tem até uma... Ele é alimentado em inteligência artificial. Mas se você falar, tenho certeza. Ok, então corta. Sim, pode ser uma situação especial. Ou, por exemplo, existe ali uma imagem de um órgão que está muito difícil, está com pouca definição. Às vezes a pessoa teve muita cirurgia, aderências. Às vezes a anatomia não é tão bonita quando a gente... E não é a anatomia do normal. Do normal. O que ele faz? Você consegue mudar a imagem do robô para, por exemplo, definir melhor os vasos. Você injeta um líquido no paciente. Para fazer um contraste. Um contraste e o robô te mostra aqui. Tá vendo o vaso aqui? Verdinho chama, né? Verde. Ele passa ali, você com uma imagem 3D, com zoom aumentado, mostrando onde está o vaso. Né? Então, assim, mais do que uma tecnologia, que legal. Não, são tudo que vem junto. E o grande desafio do robô era, porque na vídeo eu sinto. Então, por exemplo, se tem ali uma pedra na vesícula, eu sinto duro. Se eu encosto no fígado, eu sinto mole na pinça. No robô não tinha isso. No robô é o que eu vejo, não é o que eu sinto. Não havia essa sensibilidade. Não havia. Agora, os últimos robôs, tá vindo já com uma sensibilidade, um software de sensibilidade sem nenhum delay, entendeu? Que a partir do momento que eu encosto lá, eu sinto aqui, igual videogame, entendeu? Então, os caras... Assim, é infinito, cara, as possibilidades. Eu fico aqui pensando, né? Você, pela pouca idade e a larga experiência que você tem, quando você já tiver daqui mais uns 20 anos, o que é que você vai estar fazendo? Pois é. Você tem um caminho... todo dia se preparar para isso, né? Porque o nível de atualização, né? Não a obrigatoriedade, mas sim o interesse científico mesmo também, como profissional, de crescer e cada vez conhecer mais essa prontidão da ciência em cada vez estar melhor, né? É o que eu te falei do foco da excelência, né? Poxa, se existe algo melhor para esse meu paciente que eu posso oferecer, por que não? Né? Independente de todo o contexto de custos, né? De acessibilidade a isso, mas, poxa, se um paciente chega e ele pode ter acesso a uma cirurgia robótica, eu quero estar pronto.
E hoje essa cirurgia, pela sua complexidade e ela é uma cirurgia cara que no futuro pode ser comum a todos os hospitais, Perfeito. podem ser todos os Perfeito. centros Como médicos, foi com a vídeo. como foi a vídeo, né? Como foi a vídeo. No começo era uma cirurgia que o convênio não cobria, Sim. uma cirurgia bem mais cara que uma cirurgia por corte, né? É assim o robô. Hoje, numa instalação de um bom hospital, já essas coisas são todas pontuadas lá. Todas Perfeito, elas perfeito. estão à disposição. Né? Estão à disposição. Então é muito. Isso aí é muito interessante a gente saber esses detalhes, porque a primeira coisa, né, quando a gente fala, principalmente de um assunto como esse, né, sobre obesidade, cirurgia para o obeso e tal, a gente pode pensar. A pessoa hoje já pode descansar um pouco mais e ficar um pouco mais tranquila, Pode. sabendo, olha, esse problema, entre aspas, esse problema que eu tenho, que às vezes pode ser muito sério para a vida, né? Sim. Como você disse, com dados complicadores de comportamento, de sentimento, Sim, né? De sim, como sim. a pessoa vive, Sim. hoje ela pode ficar muito mais à vontade consigo, sabendo que no próximo passo, se é isso que eu preciso fazer para melhorar a minha vida, eu tenho condição de fazer de uma forma boa. Resumiu tudo. É essa sensação que, poxa, tem algo que possa ser feito, que não vai me matar, que não vai me causar mal, que vai me fazer bem. E aí decidir por isso. Sim. Né? E é o que eu falei, ninguém é obrigado. Né? Nenhum obeso ele é obrigado a operar. Mas ele precisa ter esse conhecimento que existe algo que resolva ali a obesidade dele. Não cure, mas controle a obesidade e dá condições para ele conseguir fazer o resto. Perfeito. A dieta, o exercício, os cuidados, né? E para o resto da vida. Para o resto da vida, né? Então, é realmente ter essa sensação, poxa, eu tenho um problema aqui que hoje tem uma solução, poxa, que bom, né? Cabe a mim querer ou não. Sim. Né? Então, é exatamente isso. Então, esse é o nosso papel. Desmistificar. Né? Desmistificar muitos mitos relacionados à cirurgia bariátrica, muito estigma, muita coisa do passado e é totalmente compreensível. Há poucos anos atrás era muito ruim. Eram resultados ruins, grandes incisões, ficava em CTI, tinha que colocar dreno, às vezes tinha que reoperar. Alguns pacientes evoluíam com uma vitamina baixa, anemia, precisava voltar nos hospitais, fazer transfusão. Então, assim, poxa, a pessoa ficava num sentimento, fala, cara, eu troquei a doença, né? Sim. Eu troquei minha obesidade por uma desnutrição, por uma anemia, eu tô fraco. Então, assim, não é à toa, né? Mas, assim, que graças a Deus tem acontecido pela informação, né? Uma procura altíssima, né? De doutor, vamos então, se tem isso aí, eu quero fazer, né? Mas ainda vem, né? Alguns profissionais, né? Profissionais de saúde ainda com a ideia da bariátrica antiga, né? Fazendo uma pergunta já nesse sentido. Pessoas que já fizeram uma cirurgia bem no passado e tiveram alguma complicação ou alguma coisa algum problema que advindo disso, ela poderia refazer essa cirurgia? Sim. Poderia um tratamento mais atual, algo assim? Existe esse capítulo da bariátrica que chama cirurgias revisionais. Ah, isso. Cirurgias revisionais. Então, é uma área que a gente tem feito bastante. Alguns pacientes por reganho de peso, né? Outros pacientes por mesmo, na época que a cirurgia, o desvio era muito grande, a gente precisa diminuir esse desvio, porque é um paciente que vive com vitamina baixa, vive com anemia. Como você acabou de dizer. Técnicas do passado. Sim. E a gente precisa resolver isso, né? Cirurgias revisionais. Então, tem sim, o robô é um dos melhores para isso, nesse sentido, porque são cirurgias difíceis, cirurgias um pouco mais complexas. É uma barriga que foi mexida, vamos dizer assim, né? Exato, uma barriga mexida. Então, mas mesmo por vídeo, a gente tem feito bastante cirurgias revisionais e com ótimos resultados. Mas o paciente é bastante selecionado. Por exemplo, o paciente que está reganhando peso, a primeira coisa é eu ver aquilo que eu te falei, da bebida, dos líquidos calóricos, como é a vida dela, do comportamento beliscador, porque às vezes a técnica está ótima. Lá dentro tá tudo certo. Mas o comportamento não. Não. Se tá indo na terapia, né? Se tá indo numa Nutri. Sim. Porque muitos perdem o segmento. Deixam de ir, conseguiram chegar lá no peso que eles queriam. Nem vou, o que eu vou fazer lá no médico? Ele não entendeu a importância do acompanhamento multidisciplinar. E a bariátrica,
É isso. E o cirurgião é uma peça de várias ali da engrenagem. Sim, ele faz parte E de não é mais um importante, leque não, sobre a né? vida da Eu pessoa. vou falar que, assim, uma nutricionista, né, um psicólogo junto ali é tão importante quanto. Porque a minha parte é operar ali, né, vamos dizer, tranquilo. É um A evento ali. sua é uma correção física. Exato. E agora, esse segmento é importante. O paciente entender isso, investir nisso, né? Porque às vezes o plano não cobra, enfim. É importante, importante demais. Mas por que que às vezes eu tenho recebido essas cirurgias revisionais, alguns casos assim? O paciente tem vergonha de voltar no médico que operou. Sim, como se fosse, eu vou estar dizendo para ele que não deu certo o que ele fez. Ou ele mesmo se culpando. Uhum. Pô, eu não voltei aqui, eu não fiz nada que tinha que fazer, o senhor falou. Ele vai tomar bronca, vamos dizer assim. Então ele não vai, e ele chega lá no consultório, cara, morrendo de medo. Sim. E aí eu acolho, né? Eu falo, cara, a primeira coisa eu falo, você não quer voltar no seu médico? Ah, não, doutor. Eu falo, pode voltar. Eu faço uma carta aqui, explico o que está acontecendo e tal, porque o certo é isso. Se eu tivesse algum paciente assim, eu ia ficar chateado dele não voltar comigo aqui, poxa. Sim, lógico. Não, doutor, eu quero que o senhor é bonzinho, não sei o quê. Eu falo, cara, eu sou bonzinho não, eu vou te cobrar e tal, mas eu acolho, porque essa pessoa, quando ela volta, cara, ela merece parabéns, assim, sabe? Porque ela venceu, assim, um medo, um estigma de continuar se cuidando. Sim, porque perfeito, a pessoa que reganha peso na bariátrica, ela fala, cara, se eu ganhei peso, se eu fiz a cirurgia, eu perdi peso e eu voltei a engordar, não tem mais o que eu fazer. E tem. Sim. Tem também um tratamento endoscópico, né? Antigamente existia uma junção, até hoje existe essa junção, nessa cirurgia do bypass, eu pego o estômago, deixo ele bem pequenininho, eu levo o intestino lá junto. Isso chama-se anastomose. É uma junção. E às vezes, no passado até, essa junção era muito grande, ela era muito larga, e a pessoa conseguia comer assim, sem grande dificuldade, comer tranquilo e tal, e ela reganha peso. Então, se eu identifico na endoscopia, por exemplo, que isso está muito largo, existe um tratamento por endoscopia. A pessoa não precisa operar, passar por uma nova cirurgia e tal. Sim, então, eu chamo um colega endoscopista, ele vai lá, faz esse ajuste, deixa mais fininho, e a pessoa fala, doutor, olha, agora tá igual quando eu operei, assim, sabe? Eu tô comendo um pouquinho só, tô satisfeito, volta a perder peso, tá feliz da vida. Então, tem muito recurso, cara. Eu até vou falar aqui, né? Se você teve um reganho de peso, né? Se você se frustrou com o resultado da cirurgia, enfim, procure seu médico, nos procure, enfim, porque existe algo que possa ser feito, sabe? Sempre tem. Sempre tem algum déficit hormonal, um acompanhamento com a equipe multidisciplinar, né, um ajuste na alimentação, voltar a fazer exercício, uma terapia endoscópica e até, em alguns casos, cirurgia. Né? Então, não deixe de buscar. A obesidade é grave, é complexa, mas tem jeito, tem jeito. Beleza. Doutor Rubem, depois desse recado maravilhoso aí, eu ia te pedir para falar, você já falou, mas eu quero dizer o seguinte, olha, espero que as pessoas tenham gostado e com certeza gostaram, tantas informações, ricas informações, não é? De uma pessoa tão capacitada, jovem que, olha, se interessa por muitas coisas e muito interessado em ajudar as pessoas. Então, eu quero te agradecer pela oportunidade, viu? E pela nossa amizade. Muito obrigado por esse tempo que você teve conosco, né? A gente poderia fazer mais outras perguntas, mas eu vou deixar uma coisa aqui para os nossos, para quem está nos assistindo, para os inscritos em nosso canal. Procure nas redes sociais do Dr. Rubem Neto. Ele tem um programa, eu vou chamar de programa, porque é muito legal, uma série de vídeos em que ele intitulado Doutor do Céu. Você vai ouvir muita coisa que se passa no dia a dia dele como médico, como cirurgião, dessa área, dessa especialidade, e você vai gostar muito, porque tem coisas que ele aproveita para utilizar também na melhora de vida, não só física, mas emocional e espiritual. Então, é um homem de Deus, é um médico na vocação, na profissão, e, acima de tudo, é alguém muito interessado em abençoar com a sua vida as vidas que ele alcança no dia a dia. Então, muito obrigado. Tá? Vou encerrar, então, aqui. Agradeço suas palavras, né? Eu quero... Esse quadro, né, Doutor do Céu, ele surgiu desse momento que, às vezes, ali eu não quero só falar de coisas médicas, né? Por entender saúde
como algo assim muito mais do que só corpo, parte física, entender que a parte mental, a parte espiritual tem tudo a ver com isso, eu acabava, se a pessoa dava liberdade, enfim, falando sobre as coisas de Deus, as coisas que eu aprendi, inclusive com você desde pequenininho, e aí, assim, por ter conhecimento das escrituras, né, e poder agregar isso, eu imaginei que, poxa, no Instagram eu não quero ficar sabendo muito de doença, eu não quero ficar sabendo muito assim de cirurgia, né? Às vezes tem médico até que posta lá dentro da barriga, tem gente que fala, passa aquilo ali, né? Não quero ver Aham, aquilo. Eu quero coisas do dia a dia, do cotidiano, e é meu dia a dia, assim, sem sabe? dúvida. Falar das coisas de Deus, fazer um devocional, as coisas que eu tenho visto de diferente, aprendido. Então, o quadro Doutor do Céu é para isso, né? Nos procure lá nas mídias sociais, enfim, não só por medicina, não só por bariátrica, obesidade, mas para ter uma palavra de Deus, uma palavra assim, uma curiosidade bíblica, são bem curtinhos assim que você pode encaminhar, que pode ser para você mesmo, num dia que você estava triste. Esses dias uma técnica de enfermagem, a gente nunca tinha conversado lá no hospital regional, ela, doutor, posso falar com você? Eu falei, pode. Eu falei, doutor, não para com isso aí não, porque teve um Olha que dia à maravilha. noite eu estava muito triste, assim, eu tô passando por um problema pessoal muito grande, e eu tava lá no Instagram, assim, passando como quem não quer nada, e você apareceu lá e falou uma palavra, doutor, que veio, assim, muito. Eu entendi que era de Deus, assim, sabe? Falei, poxa, obrigado por esse feedback, né? Que às vezes a gente fala que acha que tá falando ao vento, assim, Uhum. mas eu tenho certeza que Deus tá nisso, que ele tem um propósito específico, e aí, pelo menos aí uma vez por semana tem esse devocional, a Isso é gente bom. investe nisso, assim, para trazer uma palavra de conforto, esperança, enfim. E tem sido uma benção. Que maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Que Deus o abençoe. Amém. E também leva o nosso abraço, um beijo para a família, Mano, para a Thaisa, para os meninos, tá tá? bom. Para nós é uma alegria tê-lo aqui. Muito obrigado você estar conosco até agora. Agradecemos aí a sua assistência. Continue conosco. Você vê, a gente traz aqui pessoas que realmente vale a pena a gente conversar. Vale a pena você entender um pouco das suas vidas, das suas profissões, das suas atuações na vida dos outros. Então, fique com Deus, Deus o abençoe e estamos sempre juntos no Pode Tudo, Tudo Pode.